fraco, você vai ter fortalecimento espiritual. Podeis assentar. Alegria, aleluia, glória a Deus. Eu até preparei outra palavra ontem, enquanto o pastor preparava a aula, e eu estava lá, mas eu já parece que eu já estava percebendo que alguma coisa não estava legal. E aí veio a confirmação hoje. Está aqui, ó, tudo anotado em papelzinho ali do escritório. Que o Senhor me levou nesse texto para que nós pudéssemos compartilhar isso hoje, a respeito do que é o fortalecimento espiritual, que nós precisamos entender para avançar, para nós podermos viver uma vida abençoada. E às vezes nós estamos na igreja e não temos aquilo que desejamos, e às vezes a gente começa a procurar o porquê. Não é assim com você? Né? Ou é só comigo? O que será que está faltando? E a gente já começa a querer imaginar o que é que está faltando no ambiente que a gente está. Ou seja, essa sempre é a nossa desculpa, desde no princípio é assim. A mulher que tu me deste, estão lembrados? Então sempre a gente procura colocar a desculpa em alguém, mas na verdade a nossa vida que nós queremos, é nós que temos que observar, olhar para a palavra e assim buscar em Deus aquilo que Ele tem para a nossa vida. E essa palavra que saltou aos meus olhos hoje, ao entrar ali, quando eu abri a palavra aí, ainda perguntei: Senhor, é isso mesmo? Que eu tenho as minhas esquisitices com o pai. Eu já falei, Senhor, não está de brincadeira comigo. Eu escrevi, está aqui, ó. Falou, é isso mesmo. E eu ainda dizia ao Espírito Santo ali, quando eu olhei essa palavra e falei, mas a gente lê tantas vezes a palavra e às vezes naquele dia algo vem nos surpreender. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu li esse verso tão pequeno, aliás, esses dois, o 16 e o 17, e eu então li, regozijai-vos sempre. Eu, na hora, eu pensei, regozijar é se alegrar. Mas como é que a gente vai se alegrar em todo o tempo, com tanta coisa que acontece na sua vida, na minha vida? Acontece na vida de todo mundo. Mas aí o Senhor trouxe ao meu coração aquele verso que diz que a alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. Se você está sem força, é porque a alegria do Senhor não está na tua vida. Mas que alegria é essa? De andar, de estar, de compartilhar tudo com o Deus Todo-Poderoso. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Regozijai-vos, se alegre. Nós temos N motivos para sermos uma pessoa feliz, alegre. É lógico que nada é o tempo todo. Você não come o tempo todo, você não bebe água o tempo todo, você não dorme o tempo todo. E também, a alegria não é uma constante, mas o que a palavra diz que ela deve permanecer na nossa vida, em todo o tempo. Mas às vezes você que está passando um problema, que isso não é novidade, todos nós passamos em todo o tempo, e diz, mas como isso pode acontecer? Nós temos que crer que existe um Deus que vela por nós e Ele está em todo o tempo providenciando aquilo que eu e você precisamos. É
por isso que Paulo diz isto, para nós sermos felizes sempre. Por quê? Ele está dizendo: descansa no Senhor, porque Ele providencia aquilo que eu e você precisamos, porque Ele é um Deus poderosíssimo. Nós precisamos entender. E quando nós olhamos para a palavra, ainda diz mais: orai sem. Eu não vou perguntar quanto tempo você tem de oração, porque isso é de cada um, é um propósito de cada um. Mas a palavra diz: orai sem cessar. E quando a palavra fala, está dizendo que é para nós fazermos mesmo. E é outro ponto que eu dizia para o Espírito Santo: mas como é isso? Essa prática de orar sem cessar é nós estarmos ligados no trono da graça. Não é aquele hábito que nós temos, ou aquela prática, vamos assim dizer, de nos ajoelharmos, de nós nos levantarmos. Não, é a prática diária de oração, em todo o tempo. E principalmente nestes últimos dias, nós precisamos entender que a oração é algo fundamental para a minha e para a sua vida. Eu diria que ela é a principal para a nossa vida. Que nós podemos passar, quem sabe, o dia todo sem a alimentação diária, ou seja, de comida mesmo, mas nós não podemos passar 24 horas sem oração. Nós temos que ter esse hábito, e temos que estar ligados. Por quê? Porque em todo tempo somos atribulados. Essa é a palavra de Deus. E a palavra ainda diz mais, que esse mundo, ele só tem aflição para nós. E ele ainda diz mais: o mundo jaz nu. Então essa é uma das grandes opções para nós estarmos orando em todo tempo. Eu convido você a colocar isso em dia, que você tenha esse propósito, assim como você tem o propósito de tomar banho todo dia, que eu acho que todo mundo toma banho aqui, óbvio, né? Ainda mais uma cidade que faz um calor terrível, porque tem gente que não gosta de banho, não sei. Assim como você come todo dia, assim como você vai ao trabalho todo dia, que você tenha mais vamos chamar de hábito, de estar orando. Aí eu sei que você vai dizer para mim: mas que hora? Não sei, cada um tem uma hora. É por isso que não é estipulado o horário, mas que você tenha esse hábito. E que em todo tempo você chame Deus para estar na sua vida, andando, falando. Sabe gente que você pega na rua, que você pensa que está falando sozinho, de repente você vê, o celular está no bolso, ele está com o fone no ouvido, mas parece doidinho, parece? Não é verdade? É umas coisas que eu falo: está falando sozinho. Não, não está, o celular está no bolso, que eu sou muito curiosa, fico olhando, não, está no bolso e está com... Isso, você faz isso aí para os outros não achar que você é doidinho, mas vai falando, Deus, e vai conversando com Ele. A maior terapia do cristão é a oração. Não tem outra nem melhor
melhor, nem que se iguale a essa. A melhor terapia do cristão é a oração. Por isso que a palavra de Deus fala: orai sem cessar. Porque nós precisamos de auxílio em todo tempo. Nós precisamos de direção em todo tempo. É que nós, infelizmente, criamos uma cultura de buscar a Deus quando eu preciso, quando eu não dei conta. É por isso que hoje muitos, às vezes, têm problemas até emocionais por causa disso. Tem um grande amigo, aliás, um super amigo, acima de tudo e de todos, mas ele tem essa cultura de achar: eu não preciso, porque está tudo bem. Não, você precisa, porque está tudo bem com você, mas você não vê a sua volta. O que é que vai acontecer? Você não conhece o seu futuro, você não sabe o que está acontecendo ao redor da sua vida, da sua casa, da sua família. E nós não podemos deixar isso em aberto. Nós precisamos estar ligados no trono da graça. Sabe aquela mania que a gente tem de toda hora dar uma vasculhada no WhatsApp para ver se chegou alguma coisa? Quem não tem essa mania? Levanta a mão. Fala: não, eu não tenho. Quem não tem a mania de olhar Instagram toda hora para ver o quê? Não sei, mas eu estou olhando, vai que apareceu alguma coisa. Não é assim a vida da gente? Não é assim? Pois é, tem essa mania. Coloque aí também: eu preciso. Você que anda no trânsito, você que tem o filho na escola, você que trabalha num lugar que sabe que às vezes tem pessoas difíceis, como é que você entra, como é que você sai desse lugar sem estar em oração, sem ter colocado isso diante do Senhor, sem pedir: Senhor, vão comigo, fazer como o Davi falou: se o Senhor não foi, eu não vou. Você já falou isso para Deus? Senhor, se o Senhor não foi, eu não vou. Eu não saio daqui sem a tua presença. É isso que Paulo está dizendo. E quando nós lemos a biografia de Paulo, nós vemos como Paulo sempre avançou. E tudo era para que ele retrocedesse. Se alguém já leu a biografia de Paulo, sabe do que eu estou falando. Se você não leu, leia a biografia. Tinha tudo para retroceder. Quantas vezes Paulo foi preso? Quantas vezes Paulo foi acusado? Quantas vezes Paulo foi açoitado e sem merecer? E porque nada o paralisou, nada deixou que ele ficasse estagnado, porque ele sempre estava colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Mateus mesmo, o Evangelho de Mateus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você tem buscado o Senhor em primeiro lugar? Você tem colocado, tem dado esta prioridade ao Deus Todo-Poderoso, aquele que te sustenta, aquele que dá o ar para você respirar, aquele que providencia a saúde para a tua vida, aquele que abençoa a tua casa, a tua família, os teus filhos, abre porta para você. Você tem colocado Ele em primeiro lugar. Nós precisamos entender isso. E a palavra de Deus diz para nós que a oração do justo pode muito em seus efeitos.
Quem sabe você está com problema lá dentro da tua casa, no teu trabalho, problema com alguém, fala, como é que eu vou resolver? O caminho é a oração. Você já percebeu que a gente procura tantos caminhos? Quem poderia me ajudar? Como é que eu vou conseguir isso? Que o Senhor me dê uma estratégia, e não se coloca em oração. Às vezes senta para almoçar, para jantar, e não agradece, não faz uma oração. Como é que você deita sem orar? Você sabe se você vai levantar no outro dia? Você não coloca a vida em ordem com Deus, que é Ele que tem a vida eterna para nós. Senhor, eu estou deitando, me perdoe por aquilo que fiz, não sei se vou acordar, então já quero ficar aqui quites com o Senhor. Como é que consegue dormir? Olha como às vezes nós pensamos que somos alguma coisa, que chegamos a algum lugar. E a palavra do Senhor diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Quando nós fazemos isso, temos essa atitude, nós estamos dizendo para o mundo espiritual: eu não confio em mim, eu não confio nas pessoas, eu confio no Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, você não sabe o que isso acontece no mundo espiritual. Você não sabe como o mundo espiritual fica quando ele vê você orando, prostrado, quando ele vê você levantando as mãos, ou mesmo indo para o seu trabalho e falando com Deus, que a palavra do Senhor diz que os anjos ficam ao nosso redor, mas ao nosso derredor o inimigo fica como leão, bramando para ver o que a gente vai fazer para nos atacar. Mas quando ele vê que nós temos a cobertura do sangue de Jesus, que em todo tempo reconhecemos que Ele é Deus, ele cai fora. Nós precisamos entender isto. E o verso 18 diz: em tudo dai graça. E ele aperta mais ainda, porque essa é a vontade de Deus. Não é alguma coisa esporádica. Ah, você dá graça se você quiser, mas não, ele está dizendo: em tudo dai graça, porque é a vontade de Deus. Ou seja, aquilo que é vontade de Deus é bênção para a nossa vida. Mas você viu como a gente é ingrato? Principalmente nestes últimos dias. Se eu perguntasse aqui como era você antes de Jesus, é lógico que todo mundo vai ter falta de alguma coisa. Aqui nesse mundo, todo mundo vai passar por falta de algo. Porque aqui não é céu. Mas se eu perguntar como é que era você antes de Jesus, que Jesus, quando entrou na nossa vida, foi um divisor de água. Nós temos o antes e o depois. É o que Paulo diz: se alguém está em Cristo, ou seja, passou a conhecer o Senhor, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo.
Você lembra quando você veio para Jesus? Eu convido você agora a fazer uma reflexão antes de conhecer Jesus. Que você até queria, que você até desejava. Muitos não tinham nem amigos. Lembra disso? E o Senhor proporcionou tudo isso na sua vida. Mas porque nós ficamos olhando para a direita, para a esquerda, e nós começamos a pensar: quem sou eu? O que eu tenho? Você tem vida, e vida eterna. Mas e aqui nesse mundo? Aqui é passageiro e transitório. Mas o que o Senhor preparou para mim e para você é eternidade, aonde não vai existir nem choro, nem ranger de dentes, não vai ter dor. É um paraíso. Nós devemos ser gratos. Gratidão. Eu até escrevi aqui que eu já falei essa frase. A gratidão é a memória do coração. Meu coração tem memória. Tem coração que não tem memória. Esquece. Como o povo lá de Israel. Tanto que Deus fez, que Deus cuidou, que Deus abriu o mar, que Deus mandou o alimento. E de repente estava eles lá, por causa de um momento, reclamando, e se esqueceram daquilo que Deus já tinha feito e muito. E às vezes nós lemos e dizemos: nossa, mas como é que pode? Estamos no mesmo caminho. Nós não agradecemos mais. Você já viu que, infelizmente, muitos já ficaram reclamando, mas de novo essa roupa, e tem gente que não tem nem roupa para pôr. Mas eu vou comer só isso. Tem gente que não tem nem isso para comer. Mas eu não vou sair hoje. Mas tem gente que nunca nem saiu, está preso numa cama. Você viu tanto que nós reclamamos. E o pior de toda reclamação, de toda murmuração, é que junto com ela não vem bênção. Nós temos que agradecer. Agradecer mesmo que tenha só o arroz. Senhor, eu te agradeço. Ah, mas esse carro, mas ele faz você ir para lá e para cá. Mas nem carro eu tenho, mas você tem perna. Mas eu tenho que levantar amanhã para trabalhar. Quanta gente está precisando de um emprego para pagar conta dos filhos e não tem. Mas vou ter que ir para casa, a moçada aí que gosta, às vezes de sair, vou ter que ir para casa hoje e tomar um leite e dormir. E tem gente, criança, que não tem o leite que você está rejeitando e está achando ruim para beber. Pessoas ingratas. Nós temos que agradecer a Deus em todo tempo. Agradecer por tudo que Ele faz e por tudo que Ele nos dá. Me desculpe o que eu vou dizer,
mas é uma verdade para acordar você. Até quando nós vamos no banheiro, nós temos que agradecer a Deus. Quanta gente que não vai ao banheiro. Que está em cima de uma cama. Você já agradeceu? Senhor, obrigado. Porque os meus rins estão funcionando. Senhor, eu te louvo porque as minhas vias urinárias tá 10. Você já agradeceu? Mas agradecer isso, fique sem então. Fique sem para você ver como é que é. Nós precisamos entender que esse tripé para a nossa vida traz fortalecimento espiritual. Quanta gente caída, quanta gente desanimada, quanta gente para baixo, quanta gente com doenças psicossomáticas por falta desse tripé na sua vida espiritual. Não tem alegria, não consegue enxergar alegria, não consegue sorrir, porque acha que é a pior das criaturas. Acha que só ele que trabalha, só ele que cansa, só ele, só ele. E a alegria é roubada. Não tem oração, não tem uma ligação com o Eterno. Quer levar a vida sozinho. É como se estivesse dizendo, deixa comigo, eu sei que eu faço. Isso, vai sozinho. Arruma emprego sem orar, vai para o emprego sem orar, se ambienta no emprego sem orar, casa sem orar, arruma filhos sem orar. E aí o que está acontecendo? Precisa alguém falar alguma coisa? O que está acontecendo que parece que a minha vida virou do avesso? Você colocou isso diante de Deus? Você falou com Deus a respeito disso? Você apresentou a Ele essa questão? Você foi no peito? Deixa que eu sei. Eu entendo. Eu sei que eu estou fazendo. E eu estou craque. Já sou vivido. Nós precisamos entender essas questões. E como é que Deus vai abençoar se nós não agradecemos? A palavra diz: ser fiel no pouco, que sobre o muito eu vou te colocar. Mas só isso? Só esse carro? Só essa comida? Só esse emprego? Só esse salário? Você já agradeceu? Você já falou para Deus isso? Você já colocou diante dele? É um alerta para a nossa vida. Porque quando nós colocamos isso em prática, nós avançamos. Nós vencemos. Por quê? Meu irmão, com alegria, com oração e com gratidão, não tem inimigo que segura esse crente. Não tem. Mas a coisa, infelizmente, mais fácil que tem hoje é segurar crente. É só ele jogar uma tristezinha, não precisa muito. Perdeu R$5, acabou a alegria do peão. Perdi R$5. Viu que saiu, não orou, falou: tá dentro. Vem para mim. Põe uma pedra, tropeça.
Está acontecendo tudo comigo. O que aconteceu? O que será que é? Você já perguntou para você? O que está acontecendo? Deus acrescenta e não abre a boca para agradecer. Senhor, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço. Não, reclama. Pede uma casa, Deus dá casa, depois reclama na casa que tem que cuidar. Pede um carro, Deus dá o carro, aí começa a reclamar. Nossa, mas é muito gasto. Como nós falhamos. Como nós precisamos entender que nós precisamos estar dentro da palavra de Deus. Que nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor fala para nós. Esse livro não é mais um livro, é o livro. E a palavra de Deus diz: examinai. Por quê? Porque só nele você vai encontrar vida e vida eterna. Nós precisamos estar ligados nisso. Quando eu olhei, eu já tinha lido milhares de vezes, mas quando eu li, saltou aos meus olhos. Eu falei: Senhor, isso é algo eficaz para a nossa vida. Eu não posso ficar feliz só quando eu acho que é motivo para eu ser feliz. Não, é todo o tempo. Eu posso não estar bem financeiramente, eu posso ter um problema para resolver, mas a minha alegria em Cristo é permanente, porque eu sei que Ele está comigo. A mesma coisa a oração, a gratidão. Que nessa noite o Espírito Santo continue falando ao meu e ao seu coração. Quem sabe, tem pessoas aqui que já há semanas que não estão bem. Quem sabe tem pessoas aqui que estão dizendo: o que será que está acontecendo? E eu vou dizer para você, a resposta é essa. Não é o trabalho, não é a família, não é o governo, não é a crise, não é nada. O que está faltando é isso para a tua vida. É Deus falando ao nosso coração. Faça aquilo que é proposto por Deus. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Mesmo porque se eu tivesse escrito, não iria escrever isso. Porque eu não ia nem saber como explicar o que está escrito. Não fui eu que escrevi. É a palavra de Deus. É boca de Deus para a tua vida. Quem sabe você anda triste. O que está acontecendo? Fale para Deus. Que alegria é essa? Que proposta é essa? Você já falou para Deus? Ou você sai perguntando para todo mundo? Que tem gente que pergunta para todo mundo, mas não pergunta para Deus, o autor e consumador de todas as coisas. Quem sabe você está esperando acontecer algo tremendo para você. Ai, como eu sou grata a esse Deus. Pois Ele não te acrescentou ainda. Porque as pequenas já cansou de acontecer. E você não observou.
a sua vida já é um motivo de gratidão a Deus. O seu levantar pela manhã já é um motivo de gratidão a Deus. Esse ar que você está respirando aí é motivo de você ser grato a Deus. O fato de daqui a pouco você levantar e ficar em pé, em cima das tuas pernas, sem nenhuma muleta, já é motivo de gratidão a Deus. O fato de você poder levantar as mãos para glorificar e enaltecer o nome do Senhor, já é motivo de gratidão a Deus. O fato de você sair daqui, ter para onde ir, já é um motivo de você agradecer a Deus. O fato de você ter algo para comer depois, é motivo de você agradecer a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Fale para Deus: Senhor, não deixa eu dormir antes de falar com o Senhor. Porque eu preciso do amigo, eu preciso do pastor, eu preciso do meu esposo, da minha esposa, mas eu preciso de Ti, porque só o Senhor pode me socorrer em todo tempo. Como o salmista disse: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Tem pessoas boas ao meu lado, tem pessoas inteligentes, tem pessoas de posse. Eu sou uma pessoa entendida, mas o socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Dele, por Ele e para Ele. Nós podemos melhorar a nossa vida espiritual. O que eu preciso fazer? Faça isso. Faça isso. Tire essa cara carrancuda. Bota um sorriso no rosto. Se alegre. Mas por quê? Porque Deus é contigo. Estou azedo. Azedo com o quê? Que Deus é doce. Seja grato. Agradeça. Entra no carro, agradece: Senhor, eu te agradeço por esse carro. Vai deitar, agradeço por essa cama. Pai, eu te agradeço. Que travesseiro gostoso. Você já fez isso, irmão? Isso é saúde para a nossa vida. Senhor, eu te louvo. Pus umas 10 vezes essa roupa, mas glória a Deus que eu tenho roupa. Você já viu quanta futilidade que esse mundo está incutindo na nossa mente? E nós tão tapados às vezes que somos, começamos a achar que isso é uma suma para nós. Achamos que é o tudo. O tudo é Jesus. Porque a hora que eu e você precisamos, só Ele tem o socorro para a minha e para a sua vida. Fique de pé. Fique de pé. Fique de pé. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Pela minha vida também. Eu me incluo nisso. Para que o Senhor traga esse fortalecimento espiritual.